tem quatro coisas que eu chamo de 4Ds, olhando para frente na economia global, que eu acho que são os problemas que nós vamos ter. O primeiro D é a demografia. A população mundial está desacelerando, né? Ainda está crescendo, mas está desacelerando. E nos centros mais desenvolvidos está desacelerando de verdade. Em alguns lugares vai começar a cair até, né? Então, o crescimento populacional está mais na África, Oriente Médio, em regiões que ainda são não muito desenvolvidas. E então você vai imaginar que toda a nossa cabeça das pessoas que hoje estão no mercado de trabalho é de que houve um crescimento constante da economia global. E o que causou isso? Foi o crescimento populacional. Há menos de 100 anos atrás, a população do mundo era 2 bilhões de pessoas. Hoje são 8 bilhões. Então multiplicamos por 4 num período de menos de 100 anos. Isso não vai se repetir mais. Provavelmente a população mundial vai se estabilizar em torno de 10, 11 bilhões no máximo, né? Então, esse é um grande problema porque isso diminui o potencial de crescimento. E toda a dinâmica que você tem de crescimento de PIB, crescimento de renda, tudo isso diminui bastante dentro dessa perspectiva. Então, isso eu vejo como um problema. Segundo problema, a desigualdade. A desigualdade por si só não seria um aspecto negativo para a economia global, porque a gente sempre teve desigualdade, né? Se você criar uma nova economia, depois de algum tempo vai ter de novo desigualdade, né? Porque as pessoas não são iguais, as capacidades são diferentes, em qualquer ramo. Futebol, tênis, mercado financeiro. Então sempre tem aquela regra ABC, né? Onde tem uma diversidade muito grande de resultados. Agora, o que eu vejo de problema na desigualdade, que ela tem que ser combatida, é que você está com isso devagarzinho matando o capitalismo, entendeu? Porque você vai ter intervenção mais estatal, numa série de formas, que ou seja para transferir renda, ou tributar, ou fazer transferência a fundo perdido, porque vão ter baixa produtividade, né? Aquela velha história, né? É melhor ensinar alguém a pescar do que ficar dando comida todo dia, né? E isso no mundo atual, cada vez mais está se dando peixe todo dia. Então, eu acho que isso é muito ruim para o crescimento, para a produtividade. Esse é o segundo D, a desigualdade. O terceiro D é a descarbonização. O problema climático é um problema sério, real, e para combater esse problema, você precisa investir trilhões e trilhões de dólares, que diminui a produtividade. Então, se você de um lado você vai combater o problema climático, de outro lado você vai diminuir bastante a produtividade e o bem-estar das pessoas nesse processo. Não tem almoço grátis, né? Aquela velha máxima do Milton Friedman. Então, se você vai gastar trilhões de dólares para substituir uma energia que é barata, que é energia suja, né? Carvão, petróleo e, em segundo lugar, gás, tudo é muito mais caro para fazer, para operar. Então, você tem uma queda de produtividade. Então, diminui o potencial de crescimento global. É uma troca, né? Você está trocando alguma coisa por outra. E então, você tem isso, e a quarto D é a desglobalização. É claro que você tem a potência chinesa, que foi durante muito tempo ascendente, hoje é uma potência não só ascendente como real, está num nível muito competitivo com os Estados Unidos, tem uma presença global gigantesca em termos de teia de comércio, né? Então, eu acho que os Estados Unidos perceberam que ou eles se desligam parcialmente, que totalmente não vão conseguir se desligar, parcialmente em alguns setores da China, isso cria fricção. Fricção é ruim para a produtividade, novamente, e cria eventualmente até um pouco mais de inflação, né? Que você não faz a sua just in time, é o just in case, né? Se você não fizer o negócio direito, você não vai ter suprimentos.
como aconteceu muito na época da pandemia. Hoje, por exemplo, está faltando antibiótico na Europa. Por quê? Problemas de suprimento da China. As grandes fontes para a fabricação de antibióticos no mundo e em remédios em geral é a China e a Índia, sendo que a Índia depende do insumo que vem da China. Então, no fundo, é a China. Então, as pessoas acham que é fácil se desligar da China. Eu diria que é impossível. A China fornece tudo. Você tem um parafusinho que vai ter que montar um grande maquinário, vem da China. Se você não tiver aquele parafusinho, o negócio não sai da fábrica. Então, quando você começa a pensar, realmente o mundo ficou extremamente dependente da China, por culpa de acharem que a integração da China na economia mundial ia transformar o regime político lá de totalitário em democrático. Foi exatamente o oposto que aconteceu. Então, eu acho que com esses 4Ds me levam a crer que você, como investidor, vai ter que remar muito mais, com muito mais intensidade, para conseguir resultados parecidos. Não digo nem iguais, pode ser até menores, mas é muito mais difícil agora. Muito mais difícil olhando no horizonte mais longo. Não estou olhando 6 meses, um ano, 2 anos, estou olhando assim mais longo, tá certo? Tudo vai ser mais difícil.